Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Aqui nós temos uma casa que foi finalizada recentemente pela construtora AIA e logo na sequência mais duas ao redor que estão em execução e logo serão finalizadas. Ao total, hoje, nossa construtora está com 10 obras finalizadas e em andamento dentro do condomínio Green Village. Logo, logo será a sua. Se você quer saber mais sobre o projeto Dream House, clique no link abaixo, converse com um dos nossos especialistas. Eles estarão prontos e aptos para realizar o seu sonho. Em Campos do Jordão, você tem à disposição uma unidade completa do Laboratório Oswaldo Cruz. Desde 1974, cuidando da sua saúde com tecnologia, agilidade e carinho no atendimento. Exames laboratoriais com precisão, equipe especializada e resultados com qualidade certificada. Estamos prontos para receber você aqui. Laboratório Oswaldo Cruz. Tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Para você, oferecimento Laboratório Oswaldo Cruz, Cabelos Bailu e Construtora AIA. O seu sonho começa aqui. Olá, bom dia! Estamos no ar com o programa Pra Você. Este programa que é a sua companhia das manhãs de sábados, te conectando com profissionais diretos da nossa região com muito assunto informativo e entretenimento. Eu sou Stephanie Keller e hoje, no programa, nós vamos ter dois assuntos delicados, um dele na área jurídica e o outro na saúde mental. Você sabia que é possível retirar o nome do pai biológico da certidão de nascimento? A lei permite para situações específicas. Vamos entender mais o que a justiça traz sobre isso e como isso pode impactar não só vidas, mas como o equilíbrio emocional de quem passa por essa dor. E nós vamos falar também de luto. Quando o luto está numa situação normal ou quando ele se torna patológico. É no Conversa Aberta com a médica e psiquiatra, doutora Juliana Vieira. E hoje também, a doutora Natália Pazinha, ela entrevista o médico nutrólogo, Dr. Gustavo Baptista. Vamos entender mais um pouco sobre a área da nutrologia. E a Fran Galvão hoje fala mais sobre semijoias, destacando um clássico que são as pérolas. Mas a gente inicia trazendo um assunto bastante importante. Você sabia que colesterol alto, pressão, diabetes, excessos de peso têm algo em comum? Tudo isso faz parte da saúde metabólica e quando ela está em desequilíbrio, pode trazer sérios problemas como infarto, AVC. É com a doutora Alana Menezes, médica geriatra. Você sabia que problemas como colesterol alto, pressão aumentada, diabetes e excesso de peso têm algo em comum? Todos fazem parte da chamada saúde metabólica. E quando isso está em desequilíbrio, aumenta o seu risco para doenças cardiovasculares, como o infarto e o AVC. No Brasil, quase metade da população adulta tem excesso de peso, 1 a cada 10 tem diabetes e 30% tem pressão alta. Então essas condições são muito comuns e elas não dão sintomas no início, mas aumentam o seu risco silenciosamente para complicações graves. Com o passar dos anos, se não cuidarmos, o metabolismo vai ficando mais lento mesmo e os riscos se somam. Mais dificuldade para perder peso, mais chance de colesterol alto e glicemia aumentada e ainda maior o seu risco para problemas no seu coração. Sempre temos uma boa notícia, né? E a boa notícia é que é possível controlar e até reverter este quadro. Uma alimentação equilibrada, menos ultraprocessados, mais frutas, legumes, proteínas magras. A atividade física, gente, não basta só aquelas 2 vezes por semana, hein? Pelo menos 150 minutos por semana. Dormir bem e reduzir o estresse também são fundamentais.
consultar o médico regularmente para acompanhar a sua pressão, a sua glicemia, o seu colesterol e o seu peso. Cuidar da sua saúde metabólica é cuidar do seu futuro. Não espere os sintomas aparecerem. Comece hoje com pequenas mudanças, porque cada escolha faz diferença para você viver mais e melhor. E vocês já sabem, gente, para encontrar um conteúdo de qualidade sobre longevidade, você encontra aqui no Pra Você no SBT e também no meu Instagram, @DRA Alana Menezes. Encontro vocês lá. E hoje no quadro jurídico é com a doutora Camila Juliana, que é especialista no direito de família. E você sabia que é possível retirar o nome do pai biológico da certidão de nascimento? A lei permite em situações específicas. Vamos entender mais como a justiça traz tudo isso e como pode impactar não só a vida, como a saúde emocional de quem carrega essa dor. Bom dia! Um dos meus maiores objetivos com o quadro Descomplicando o Direito é trazer para você de casa as mudanças que estão acontecendo no mundo do direito de família, os novos posicionamentos dos tribunais, dos juízes, as mudanças legislativas, e hoje não vai ser diferente. Eu quero explicar para você aí de casa a possibilidade de excluir o nome do pai da certidão de nascimento do seu filho. Em que situações isso acontece? São situações muito específicas que serão analisadas caso a caso pelo juiz, mas o que mais traz de novidade e tranquilidade nesse quesito é quando o pai é ausente emocionalmente, materialmente ao longo da vida daquela criança ou adolescente, ele leva à possibilidade dessa ação. Então, são para aqueles casos em que o pai sumiu no mundo e nunca mais se teve notícia. É o pai que não leva esse filho para estar consigo aos finais de semana, para a família recomposta que ele tem. É o pai que nunca ajudou financeiramente, nunca ligou perguntando como a criança ou o adolescente está. Esteve fora em natais, anos novos, em festas de escola nunca esteve presente, reuniões. Quando a criança ficou doente, nunca esteve lá. Ou seja, o pai registral, o pai da certidão de nascimento, ele é completamente existente na vida dessa pessoa. Ele não faz diferença, ele não tem vínculo. Então cabe entrar com um processo judicial, explicar toda essa temática para o juiz e pedir a exclusão daquele nome. Então vão ser excluídos o nome do pai, dos avós paternos e, consequentemente, o sobrenome desse pai, se tiver sido incluído no nome da criança. É um procedimento que cada vez mais tem ganhado espaço no judiciário com o entendimento de que o pai não é aquele só que originou aquele ser humano. É o pai que participa ativamente da vida daquela pessoa, formando a sua personalidade, a sua referência de masculino e feminino. O que eu gosto de trazer para vocês, entendam a forma como as famílias hoje se organizam, verifiquem com advogados especialistas em direito de família o que tem de novo para se adequar dentro do conflito que você está vivendo. Muitos pais são presentes e existe divergência com a mãe sobre criação ou jeito de vida. Isso é diferente do pai ausente, é diferente do pai que nunca ligou para aquela criança. E as consequências jurídicas no futuro são sempre muito importantes, por isso resolva já. Até o próximo final de semana. E a seguir nós vamos abordar uma outra situação difícil, mas também necessária de se falar. Vamos entender em quais questões o luto é comum e quando ele se torna patológico. E hoje, no Conversa Aberta, nós vamos entender o processo de um luto normal e a diferença entre o luto patológico.
Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos a dor da perda. E a dor do luto é inevitável. O luto é uma experiência do ser humano. Sentir tristeza, insônia ou ficar mais emotivo nos primeiros meses da perda faz parte do processo natural de adaptação. Isso é o que chamamos do luto normal, que nada mais é do que um sentimento de dor pela perda do ente ou pessoa mais próxima que com o tempo ameniza, permitindo que a vida siga, ainda que marcada pela ausência. E aos poucos a saudade se transforma em lembrança. Mas existe uma diferença importante. Quando essa dor não encontra um caminho de elaboração, de entendimento, de aceitação, quando o sofrimento se torna paralisante e não diminui com o tempo, podemos estar diante de um luto patológico. Nesse caso, a pessoa sente uma falta extrema e persistente do ente querido falecido. Há um envolvimento contínuo em relação a pensamentos e memórias da pessoa falecida. A gente observa também um processo de evitação da realidade da perda, ou seja, dificuldade em aceitar o falecimento. Os sentimentos de sofrimento emocionais são intensos e sempre relacionados à perda. A pessoa pode permanecer meses ou até anos sem conseguir retomar a sua rotina, pode perder o interesse pela vida e pode sentir também uma culpa intensa e inapropriada. É como se o tempo tivesse parado no dia da perda. Essa diferença é fundamental, porque enquanto num processo de luto normal, a pessoa precisa de acolhimento, escuta e apoio, o luto patológico exige também um acompanhamento profissional especializado. O que diferencia os dois não é a intensidade da dor, mas a capacidade de seguir adiante. Buscar ajuda especializada com o médico psiquiatra e psicólogo não é sinal de fraqueza, não é falta de fé. Ao contrário, é cuidar de uma dor que ultrapassou a capacidade humana de enfrentamento. Buscar ajuda é transformar o luto em memória viva, em homenagem, em um caminho de reconstrução. Porque amar também significa continuar vivendo. E eu espero que vocês tenham gostado do tema, e se vocês tiverem mais interesses no tema relacionado à saúde mental, eu espero vocês nas minhas redes sociais, @doutora Juliana Psiquiatra. Em Campos do Jordão, você tem à disposição uma unidade completa do Laboratório Oswaldo Cruz. Desde 1974, cuidando da sua saúde com tecnologia, agilidade e carinho no atendimento. Exames laboratoriais com precisão, equipe especializada e resultados com qualidade certificada. Estamos prontos para receber você aqui. Laboratório Oswaldo Cruz. Tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Ao total, hoje, nossa construtora está com 10 obras finalizadas e em andamento dentro do condomínio Green Village. Logo, logo será a sua. Se você quer saber mais sobre o projeto Dream House, clique no link abaixo, converse com um dos nossos especialistas. Você gostaria de dar aquele up no visual, mas sem nenhum procedimento definitivo? Nós temos opções aqui para você. O Soft Lips dá um leve colorido na boca e hidrata muito os seus lábios. Temos também o Brow Lamination, que dá uma penteada nas suas sobrancelhas, deixando elas alinhadas. Temos também a extensão de cílios, com vários efeitos a escolher, por exemplo, o Foxy Eyes. Te apresento a Hug 11, locação de salas privativas por hora para sua reunião, evento corporativo, endereço fiscal e comercial. Salas que se moldam à sua necessidade com planos personalizados e localizadas no melhor endereço de Taubaté, na Avenida Itália 928, edifício The One Office Tal. E a doutora Natália Pazini recebe o médico nutrólogo Dr. Gustavo Baptista. Vamos entender mais sobre a área da nutrologia.
Vamos descobrir como essa área pode transformar por meio da alimentação e o equilíbrio nutricional. Hoje, no Diário da doutora Natália Pazin, eu estou aqui com o médico nutrólogo, Dr. Gustavo Baptista, e ele vai desmistificar um pouquinho pra gente sobre canetas emagrecedoras e processo de emagrecimento. Gustavo, é um prazer receber você aqui de novo. Para quem não sabe, Gustavo é o meu marido, que atua comigo na clínica em Guaratinguetá, que é médico nutrólogo. Gustavo, nós vamos começar o sábado de manhã desmistificando o que é a nutrologia. A nutrologia nada mais é que uma especialidade médica voltada a tratar todas as doenças relacionadas com a alimentação, transtornos alimentares. Então, a gente diagnostica, faz o diagnóstico clínico, faz avaliação, prescreve medicamentos, dieta. Então, a gente faz tudo com embaseamento científico. Atuamos no emagrecimento, na performance, na perda de massa muscular, na perimenopausa, na menopausa e até mesmo na terceira idade. Então, a gente fala que a nutrologia atua em todas as fases da vida. Gustavo, e como que funciona o seu método de emagrecimento na clínica? O método que eu criei é o método G-Code. É um método de consciência e acompanhamento. Desde a primeira consulta, eu deixo bem claro para o paciente que para ter resultados reais e sustentáveis, ele precisa fazer uma pirâmide. A base é o que é? É atividade física e dieta. Isso que vai tornar todo o emagrecimento sustentável. O diferencial do meu método é o acompanhamento, é a proximidade com o paciente, não só comigo, como a toda a equipe da clínica. Então, com isso, eu consigo identificar os fatores limitantes que estão dificultando a chegada ao objetivo de todos os pacientes. Gustavo, hoje está muito em alta sobre as canetas emagrecedoras, né? Esse aí é o boom do momento, mas eu quero saber de você. Qual o risco esse paciente corre em usar as canetas emagrecedoras sem um acompanhamento médico? Então, a população, ela não tem conhecimento sobre a medicação, não sabe os efeitos colaterais, não sabe as contraindicações da medicação e não sabe progredir a dose da medicação. Por isso, é muito importante procurar um profissional que entenda, seja qualificado para esse tipo de medicamento. Um risco leve que o paciente pode acontecer com o paciente é ele não conseguir emagrecer. Então ele fica frustrado com o tratamento e pode ocorrer riscos mais graves como hipoglicemia, desnutrição, desidratação, insuficiência renal. Então ele tem que ter bastante atenção, procurar um profissional qualificado que entenda dessas medicações e faça o acompanhamento correto para que esteja com resultado a longo prazo. Gustavo, e como é feita a retirada da medicação desse paciente? Então, a gente tem que entender que a obesidade é uma doença crônica, assim como diabetes e hipertensão. Então, tem que ser tratado de forma crônica. Pode ser tratado com dieta, atividade física e até mesmo medicação quando necessário. E deixar bem claro que quando o paciente chegar no seu objetivo, a gente começa a redução de doses. Com isso, o paciente tem que fazer mudança de hábito, de estilo de vida, senão não consegue sustentar a longo prazo esse emagrecimento. Se deixar, a gente fica aqui o sábado de manhã todo conversando sobre o processo de emagrecimento e todas as medicações que estão em alta. Mas para quem tiver dúvida, siga o Dr. Gustavo nas redes sociais. Qual o seu Instagram, Gustavo? Dr. Baptista. E para quem quer saber mais sobre pele, dermatologia e dicas, me siga lá, doutora Natália Pazin. É um prazer estar aqui no sábado de manhã e quem quiser também é um prazer receber todos vocês na nossa clínica. E o momento agora é para falar de moda, com Fran Galvão, consultora de imagem e estilo. E ela traz um assunto que é clássico, sobre as pérolas mesclada com as semi-joias. Clássicas, atemporais e cheias de personalidade. As pérolas atravessam gerações. Hoje, o Estilize em Cena vai mergulhar no universo das semi-joias e das pérolas. Por isso eu vim até a Durati, aqui em Guaratinguetá, conversar com a Débora Zácaro, que conhece tudo sobre esse assunto. Venha se encantar comigo.
Débora, muita gente ainda associa a pérola a uma imagem mais formal, às vezes até um pouco mais senhoril. Como que você tem visto essa mudança na moda, né, para uma nova imagem da pérola? Então, hoje a moda trouxe os designers contemporâneos, né, de formatos, anatomias e formas mesmo, como flores, designs orgânicos, martelados, que aí quando misturou com a pérola, elas ganharam então esse design moderno, desmistificando então esse conceito daquela pérola mais romântica de antigamente. Aquele colarzinho da vovó, Sim, a pulseirinha sim. mais delicada. É, né? hoje elas estão bem atrevidas nos mix, né? Misturando formatos, texturas, e com isso elas acabam ganhando uma modernidade e ficando muito mais jovial. E aí, pensando numa mulher 30 mais, né, que vive 1000 papéis, a gente está sempre aí equilibrando 1000 pratinhos durante o dia, né, e quer uma praticidade, inclusive para os nossos acessórios, para as nossas semijoias, né? Como incluir a pérola nesse cenário, nessa rotina, né, nessa dinâmica do dia a dia? Eu acho que uma boa dica para um dia a dia, né, para uma pérola que acompanha a gente de manhã até o entardecer, seria a gente apostar numa Maxi Pérola. Porque aí uma Maxi Pérola, às vezes, ela é um brinco discreto, confortável na orelha, mas ela não deixa de ter aquela presença. E aí ela pode, então, participar de todos os momentos do nosso dia sem problema algum. E na hora de escolher uma peça, né, uma peça que tenha pérolas, qual a sua dica? Então, o fundamental é a gente estar preparada e atenta à gramatura de banho, né? A gramatura de banho determina a qualidade da peça e o tempo de durabilidade dela, incluindo o verniz hipoalergênico, que é para ela também evitar que venham possíveis alergias e que isso impede também da gente continuar usando a peça, né? Então, isso é questão fundamental, gramatura e verniz hipoalergênico. E aí, tendo uma boa qualidade, a gente quer saber de que forma a gente pode usar as nossas pérolas, de várias formas, né? Então vamos começar por aquela mulher que tem o colar básico de pérola, aquele bem tradicional, mas ela quer dar um up, ela quer trazer aí mais informação de moda, ela quer trazer mais styling para esse uso. O que você recomenda nesse colar? Isso, gente, eu acho que é fundamental a gente experimentar, né? Vir até a loja, conhecer os outros modelos, trazer já o seu acessório favorito que você já está acostumado com ele, né? E aí aqui a gente vai montando outras opções, outras possibilidades para você poder então começar a misturar. Para a gente fechar, o que você diria para aquela mulher que ainda não se sente à vontade para usar pérola, né? Ainda tem aquela questão de ser uma peça mais clássica, né? Como ela pode colocar isso, incluir as pérolas no seu visual? As pérolas hoje em dia, se a gente souber manusear e misturar, elas não são mais elas não vão mais ser a protagonista do look, né? Na verdade, elas misturam com todos os outros elementos e aí sim a gente vai ter esse design atual. E aí a gente pode usar aquelas peças que a gente tem em casa. Tudo é um hábito. No terceiro elogio, a gente já se apaixonou e já se rendeu àquela modernidade que a gente não estava tão acostumada a usar, né, É verdade, já vira a nossa assinatura de estilo. Exato. Né? A nossa conversa sobre pérolas e semijoias continua no digital. Eu te vejo no próximo Estilize em Cena. Meu nome é Thiago Lima, sou o CEO da construtora AIA, tenho 36 anos, sou formado em Direito pela Unisal, me formei em 2012. Em 2014 eu entrei no mercado imobiliário como corretor de imóveis, atuei até 2020, quando em 2019 eu conheci um pouco mais do mercado de construção civil. Comecei a me interessar, comprei uma casa, reformei, comecei a achar que era um nicho de atuação que me agradava um pouco além do que já me agradava estar no mercado imobiliário. E então surgiu a construtora AIA. Fundei a construtora em 2019, para ser mais exato, em agosto de 2019. A construtora ela surgiu com a ideia de realmente criar um projeto diferente, onde a gente conseguisse atender todas as necessidades dos clientes, porque essa trajetória minha no mercado me mostrou muitos erros que eram cometidos dentro das construções.
Então a intenção nossa era criar algo que os clientes tivessem segurança na hora de executar as construções. A Construtora AIA é um sonho realizado hoje. Em 2021 a gente passou por um processo de reestruturação dentro da empresa, onde eu larguei uma estabilidade que eu já tinha, larguei tudo para trás e reinventei todo o processo da Construtora AIA. Foi onde surgiu o projeto Dream House, a gente deu início a esse projeto que trouxe a gente até aqui. E hoje, para a gente, cada etapa, cada momento que a gente vive junto com os clientes também é um sonho. A gente vê toda a trajetória que a gente criou desde 2019, onde surgiu uma empresa com apenas uma pessoa que nos apoiava e depois foi surgindo, a gente ampliou para 2 pessoas, que eu sou muito grato, eles estão com a gente até hoje, fazendo e vivendo todos os momentos da empresa, alavancando a empresa para chegar onde ela chegou. A gente vê tudo que se tornou essa empresa hoje. A gente hoje está numa implementação de desenvolvimento, expansão para outras cidades. Realmente, a gente olhando para trás, tudo que a gente já conquistou é algo fantástico e muitas vezes inimaginável. A gente tinha um sonho, não foi fácil chegar até aqui, a gente se sacrifica muito até hoje. Às vezes as pessoas olham hoje e acham que é algo que já está 100%, já tudo tranquilo, mas a gente ainda se sacrifica muito. A gente trabalha muito hoje, a gente se dedica muito à empresa. Isso quando eu digo a gente é porque não sou eu sozinho, é toda a equipe. Então todo mundo trabalha muito para que a empresa tenha esse desempenho, que a gente consiga entregar a excelência que a gente busca para os clientes. O Dream House não é só o sonho da casa própria, ele é o sonho de uma vida inteira, de construir não só paredes, mas o lar onde as famílias contarão as suas histórias. O nome AIA tem a origem do hebraico e carrega um significado muito especial: presença divina, força, continuidade e um dos principais, estar presente, que é o que a gente busca na vida de todos os nossos clientes. Em seguida, nós vamos trazer um pouco mais sobre saúde bucal com a cirurgiã dentista, doutora Kátia Coleman. Olá! Hoje eu vim falar com você que já usou aparelho ortodôntico quando era adolescente e concluiu o tratamento, ou até mesmo que não tenha concluído e que hoje já tem os dentes aí apinhados de novo, teve um pouco de recidiva de movimento, tem necessidade de usar de novo, mas não quer. Por quê? Porque tem medo que o aparelho não vai mais combinar com a idade que você está hoje, ou porque lembra do incômodo que esse aparelho gerava, como ele machucava, praticando um esporte, como era inviável ali de tomar uma bolada e cortar, ou até mesmo a dificuldade de comer todos os alimentos, a restrição de poder comer todos os alimentos, a dificuldade de higienizar. O alinhador, ele é um plástico, como se fosse uma moldeira de clareamento, bem fininha e transparente, que encaixa nos seus dentes. Cada moldeirinha dessa, ela tem que ser usada o dia inteiro, né? Tirar só para alimentar, então você tira, come o que você quer, escova o dente, passa fio, não tem essas restrições, não machuca nada, ela é bem molinha, confortável. Então se você vai usar ela por 15 dias, deu 15 dias você vai trocar para o novo par de placas de alinhador até que o movimento final, a posição final que você deseja dos seus dentes seja atingido. Então se você precisa usar aparelho de novo, porque nunca usou ou já usou, hoje tem vergonha, lembra de todos os problemas que o aparelho antigo tinha e tem vontade ou precisa usar, venha conversar com a gente. Eu vou te mostrar tudo sobre o alinhador, eu tenho certeza que você vai fazer o melhor para a sua saúde. Um abraço! Por hoje, o nosso programa chega ao fim, mas você consegue rever muito mais conteúdo nos acompanhando lá no YouTube, como programa para você DH+SBT, e também nos siga pelo Instagram. Lá a gente vai compartilhar muito mais conteúdo, além de assuntos informativos que você também acompanha aqui pela TV, como programa para você _SBT. E nós, claro, te aguardamos no próximo sábado. Em Campos do Jordão, você tem à disposição uma unidade completa do Laboratório Oswaldo Cruz. Desde 1974, cuidando da sua saúde com tecnologia, agilidade e carinho no atendimento. Exames laboratoriais com precisão, equipe especializada e resultados com qualidade certificada. Estamos prontos para receber você aqui.
Laboratório Oswaldo Cruz. Tradição e seriedade a serviço da boa medicina.